Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tuane e hoje eu sou a sua bruxinha favorita. Vou dar continuidade aos vídeos do Halloween. Hoje, 31 de outubro, se comemora o fim do verão, o início do inverno. O antigo dia chamado Samhain, hoje conhecido como o Halloween. Mas antes de dar continuidade a esse assunto, aproveita e já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa o like no comecinho do vídeo e ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui. E caso vocês tenham histórias sobrenaturais e querem que ela seja contada aqui, o e-mail vai estar aqui na descrição do vídeo, assim como as minhas redes sociais. Vamos para o vídeo. O vídeo passado eu terminei falando um pouquinho sobre os pactos feitos no dia de Halloween, na noite do dia 31. Mas só vamos recapitular alguns assuntos. O Halloween chegou à América através dos irlandeses, ali por volta do século XIX. Lá, o Halloween se misturou com o folclore americano e com alguns rituais de bruxaria. E entre 1910 e 1930, foram registrados diversos casos de assassinatos e desaparecimentos justamente na noite do dia 31 de outubro. Muitos relatórios policiais diziam que era apenas brincadeira, mas os corpos nunca foram encontrados. Em Salem, em 1928, 3 adolescentes desapareceram após um jogo da colheita. Testemunhas afirmaram que os viram entrando em uma floresta acesa por luzes laranjas e eles nunca mais voltaram. Mas assim como nos Estados Unidos, onde essa comemoração é forte, aqui no Brasil alguns locais também comemoram. E ele chegou aqui justamente com a cultura americana e acabou se misturando ao misticismo brasileiro. Em algumas regiões do Nordeste, acredita-se que, na noite do dia 31, os mortos das encruzilhadas se levantaram para buscar velas não acesas. No interior do Pará, há relatos de vozes infantis pedindo doces em cemitérios, mesmo quando não há ninguém. Pode ser os Exus mirins ou os chamados de Ibejins? Pode. Mas só vendo para saber o que é e trazer de fato aqui para vocês. Eu não quero ver. Já vejo coisa demais e tem coisa que eu tô evitando. Um morador de Benevides relatou à rádio local que ouviu batidas em janela e risadas de criança às 3 horas da manhã. No chão haviam marcas de mãos pequenas, feitas na terra úmida. Não havia crianças por perto. Agora vamos relembrar um pouquinho dos pactos. Falei um pouco sobre o pacto, que é do famoso Faust, que foi um homem que trocou a sua alma por conhecimento. Mas também tem crônicas medievais que descrevem que, após confessar o pacto, Teófilos, ele era um monge de Adana e teria vendido a sua alma para recuperar o seu cargo na igreja. Ele teve um contrato escrito em pele humana e assinado com sangue. Séculos depois, esse manuscrito foi encontrado e guardado no Vaticano, e ele permanece trancado lá até hoje. E, segundo as crônicas, o Teófilos teve o seu corpo consumido em chamas azuis diante dos monges dentro da igreja. Dizem que o local onde ele morreu nunca mais produziu vegetação dentro da igreja, no terreno, gente, da igreja. Também tem alguns casos de pactos brasileiros. Eu não sei se eu falei de um rapaz em Ouro Preto que teria feito um pacto por sucesso, e alguns relatos de um sepultador, no caso, viu o violão vibrando, como se alguém o dedilhasse. Depois uma sombra passou sobre o corpo dele e ele nunca mais
trabalhou à noite. Esse violão, ele tocava a música Minha Música Vem da Escuridão. A letra da música dizia isso. E ele morreu em 31 de outubro. E no velório, o violão tocou sozinho 3 notas, antes de se partir ao meio. Aqui não tem o nome do artista, só que isso aconteceu em Ouro Preto, no ano de 1974. Em 1998, na cidade de Lyon, na França, uma casa abandonada foi demolida. E dentro de uma parede oca, encontraram 11 cartas dirigidas a Astarote, Belial e Lúcifer. Para quem não sabe, esses 3 fazem parte dos demônios da Goétia. Lúcifer é o manda-chuva, Astarote o duque e Belial, se eu não me engano, ele é o príncipe do inferno. E essas cartas foram escritas à mão e com a mesma caligrafia. A última carta encontrada dizia: acordamos à meia-noite. Ele veio buscar o que prometeu e ouvir o som das correntes. Essas cartas foram periciadas por historiadores do Museu de Lyon e catalogadas como documentos de ocultismo autêntico. Temos também ali um relato de um estudante em São Paulo do ano de 2011. Ele estudava filosofia e era obcecada por simbolismo. É uma mulher. Ela começou a escrever diários de invocação. Em uma de suas anotações, ela escreveu: se ele me ouvir, quero o que for necessário. Meu nome está feito. A polícia encontrou o quarto dela com o espelho estilhaçado e símbolos riscados de giz preto, e ela desapareceu. Nunca mais foi vista. A sua mãe relatou durante o boletim de ocorrência que a cama estava vazia, mas o celular dela tocava sozinho na estante. Quando atendia, ouvia uma voz sussurrando: o contrato foi aceito. Mais uma vez, gente, toma cuidado. Bem cuidado com os pactos. Mas também na noite do Halloween é muito comum ver pessoas indo lá no cemitério perturbar quem já morreu. A gente pensa que eles estão descansando em paz, né? Mas as pessoas que trabalham à noite sabem que não é bem assim que acontece. Eu já falei um pouco sobre o necrotério de Curitiba no vídeo aqui sobre necrotérios. Falei um pouco também do cemitério de Santa Amaro, onde os... Ai, gente, qual que é o nome deles? Os coveiros. Viam as velas acendendo sozinhas, e acontece muito. Inclusive essa de São Paulo tem fita, e o microfone captou passos e choros. Só que a fita se perdeu dentro da câmera uma semana depois. Na época era filme, se eu não me engano. Era aquelas filmadoras de fita. Mas agora vamos para algo muito mais interessante. Vamos falar sobre as bruxas. Lá, nessas aldeias celtas, né? O povo celta tinha muitas mulheres que entendiam plantas, ciclos da lua, remédios e sabiam manipular, manusear as energias. Elas eram guias, guardiãs e até mesmo intérprete entre os mundos. Elas eram chamadas de feiticeiras sagradas, até o dia em que se tornaram inimigas, não por magia, mas por medo e também poder. As bruxas, elas não nasceram do oculto. Elas foram criadas pelo medo da igreja e do Estado. Séculos de perseguição, séculos de silenciamento, milhares torturadas, outras queimadas vivas.
muitas das vezes afogadas. Nem sempre porque usavam sua magia, mas por saber demais. Outras vezes porque sabiam o que ninguém conseguia explicar. Mas algumas histórias nunca foram desmentidas, porque ninguém saiu vivo para desmentir. Hoje, Halloween dizem que é uma festa, mas existem lugares onde o Halloween jamais virou fantasia. Para alguns grupos, discretos, antigos e silenciosos, a noite ainda pertence a elas. Não estamos falando de caldeirões, vassouras, mas de ritos ancestrais, onde a memória, medo e morte se encontram. E quando o mundo dos mortos se abre, que é o que acontece no dia de hoje, nem sempre o que atravessa quer voltar, e muitas das vezes não quer. É onde você vê casos de obsessores. Por isso que a gente sempre fala na bruxaria: não fique se lamentando pelos mortos. Eles escutam. Em Minas Gerais, em uma vila escondida nas montanhas, vivia uma mulher conhecida como Dona Ercília. Gente, não é a minha avó. Ela curava doenças, sabia das dores antes que elas fossem ditas. Ela não era vista em missa. Ela não tinha visitas. Até que, numa noite do dia 31 de outubro, vizinhos relataram ter visto luzes em sua casa abandonada. Vultos se movendo sem corpo. Sussurros vindo do mato. Um homem afirma ter entrado e saído minutos depois, murmurando o nome dela. Ele nunca mais falou, nunca mais sorriu. Ele nunca mais dormiu sozinho. Quando perguntam, ele só repete que ela voltou para buscar o que era dela. Já em Portugal, no ano de 1995, 3 jovens foram explorar ruínas onde mulheres foram queimadas séculos antes. Levaram lanterna e um gravador. Eles nunca voltaram. As mochilas foram encontradas intactas. As roupas queimadas em círculo, como em um ritual. No gravador se escutou um suspiro e uma frase: ela não quer ser lembrada. Já em São Paulo, no ano de 2007, aqui não fala exatamente qual é a cidade, só fala que é um núcleo rural. Passando por uma estrada, moradores relatam a aparição de uma mulher caminhando com uma vela, rosto coberto por véu, passos lentos, sempre olhando para trás. Quem já tentou segui-la se perdeu. Minutos viraram horas. E quando eles voltaram, eles não lembravam o caminho e apenas repetiam: ela não quer ser seguida e ela queria nos levar. Hoje, bruxas são fantasia, em termos. Mas a energia que cercava essas mulheres não desaparece só porque alguns livros dizem que desapareceu. Elas não precisam sumir. Elas só mudaram de rosto. Hoje, é muito difícil você saber quem é uma bruxa e quem não é. Quem pratica bruxaria e quem não pratica. Mas eu acredito que seja um ritual muito bonito. Até porque a bruxaria mexe com natureza. Ela não é aquelas coisas de perna de morcego, asa de gafanhoto, igual a gente vê na Sabrina, né? Não é assim. Agora, finalizando o nosso vídeo, vamos falar um pouquinho sobre como surgiu os doces e travessuras. Porque tem esse termo usado na noite do Halloween. E às vezes eu tenho vontade de
ir nos Estados Unidos justamente para presenciar a noite do Halloween. Deve ser muito legal. Ali as crianças se fantasiam, às vezes em monstros, bruxas, fantasmas, várias casas enfeitadas, lanternas de abóbora e crianças andando na rua, né? Doces ou travessuras. Só que essa frase inocente, ela carrega um pouquinho mais de magia, de superstição, porque muito antes, lá no Samhain, se tornar o Halloween e vir a ser uma festa fantasia, ela foi um ritual para apaziguar os espíritos e evitar a ira dos mortos. Há mais de 1000 anos, sabemos que os celtas celebravam o Samhain. Então, para evitar que esses espíritos causassem algumas coisas em suas casas, em suas vidas, eles deixavam comida na porta, acendiam lanternas para afastar entidades ruins e vestiam roupas sombrias, para não ser reconhecido pelos mortos. Falei um pouco no vídeo passado. Ou seja, os primeiros travessos eram fantasmas verdadeiros. Se eles não recebessem a oferenda, a maldição viria. Mas aí veio a igreja tentando substituir essas tradições. Foi onde surgiu o Dia de Todos os Santos e o Dia de Finados, o Dia dos Mortos. Só que ali a tradição passou a ser: os pobres e crianças iam de porta em porta pedindo bolos de alma ou pequenos pães doces marcados com cruz, em troca de orações pelas almas dos mortos da família. Se você desse o pão, ganhava uma bênção. Se você recusasse, arriscava atrair má sorte espiritual. Será que isso soa familiar? A semente do doce ou travessura já estava plantada. Mas aí, como surgiram as fantasias? Na Escócia e na Irlanda medieval, surgiu ali uma variação. As crianças saíam mascaradas, recitavam versos, cantavam ou faziam alguns truques. Em troca, elas recebiam frutas, nozes, pães e moedinhas. Era a versão antiga do Halloween moderno. Era a noite da fantasia, mais a recompensa. Mas como nasceu a fase Trick or Treat? Quando os irlandeses e escoceses migraram para a América do Norte. Levaram o costume. Nos anos de 1920 a 1940, o Halloween era anárquico. Pinturas em portas, janelas quebradas, trollagens pesadas. O povo pensou: se dermos doces às crianças, talvez parem. E deu certo. A fase Trick or Treat apareceu ali nos jornais e a tradição se espalhou. Em alguns lugares ainda existe literalmente a ameaça: você dá um doce ou eu faço alguma coisa aqui. Após a Segunda Guerra Mundial, com o açúcar voltando à indústria, as empresas americanas abraçaram a tradição. Propagandas, filmes, quadrinhos e a cultura pop. O Halloween virou colorido, infantil, comercial e às vezes muito massivo. E o doce substituiu para sempre a oferenda espiritual. Ou quase, porque, como a gente disse, as bruxas, o povo que preserva a origem da cultura celta, os ritos celtas, até mesmo em religiões ocultistas, ainda fazem os rituais nada infantis do Halloween. Mas como que ele é comemorado aqui no Brasil? Ele veio através de livros, seriados americanos e escolas que têm a cultura de trabalhar. São escolas bilíngues. Temos escolas, inclusive aqui em Brasília, americanas e canadenses. Foi aonde as crianças adotaram o doces ou travessuras. Mas por aqui a travessura é super leve.
é espuma de spray, papel higiênico, assustar e correr, apertar a campainha e ó, sair correndo. Mas ali no meio rural ainda existe quem diga: dar doce é afastar a alma perdida, ou uma sombra do antigo Soul. Porque aqui no Brasil nós temos um lado muito forte nas religiões descendentes de matriz africanas, né? Então, o Halloween, a noite do Halloween, acaba sendo sagrada, porque eles têm a força da lua. É aonde eles realmente vão nas encruzilhadas, ou até mesmo despacha oferendas no Cruzeiro das Almas. Realmente são coisas sérias. Não necessariamente essas religiões realizam sacrifício animal. Toma cuidado, gente, porque às vezes vocês veem coisas achando que a religião é do capeta e que todo mundo faz sacrifício animal. Não, não é assim. Não confundam as coisas. Não generalize todas as religiões por causa de alguns boatos que vocês escutam por aí. Isso aqui não é um pacto. As religiões não são pactos. Quem faz pacto não é Umbanda, não é Candomblé, são os daimons. Se alguém falar assim, eu fiz um pacto com Exu e Pombagira, não fez. Ele não fez. Você pediu uma coisa, você pediu um favor, uma ajuda, e em troca você fez uma promessa. É igual a igreja, a gente faz promessa para santa na igreja. No caso da católica, o evangélico ele faz a promessa de jejum e oração em determinado horário. Só que a igreja evangélica faz direto com Deus, a igreja católica faz com os santos. E a Umbanda, o Candomblé, essas religiões de matriz africana, elas fazem com Exu, Pombagira, Caboclo, Obaluaê, esse gênero. Então, se uma pessoa falou que fez pacto, preste atenção, ela tá mexendo com a Goetia. E eu acho que até o demônio já tá cansado de fazer pacto com o ser humano, porque o ser humano tá previsível. Ele só quer poder e riqueza. Mas essa é a minha opinião, e minha opinião não vai entrar muito aqui. Mas hoje, o que parecia ser brincadeira, durante séculos, dar comida era proteger a sua casa do além. É como deixar todo segunda-feira um café para preto velho. A pergunta se transformou, mas a essência permaneceu. Um presente ou uma maldição? Doces ou travessuras? Me digam aqui, vocês acreditam realmente na energia do Halloween? Vocês já passaram por alguma situação sobrenatural justamente por causa da energia mística da noite do Halloween? Já teve alguma sensação porque hoje tem o Portal das Bruxas? Ou você já viu alguma entidade esperando a sua oferenda no Cruzeiro das Almas? Ou até mesmo na encruzilhada? Você já viu o guardião do cemitério, que fica na porta do cemitério? Conta aqui pra mim. Beijos, nos vemos amanhã no vídeo sobre as bruxas de Salem.